Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha hoje e como vocês podem ver, o tema de hoje é fotossíntese e teias alimentares. Então, todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. Os animais, eles conseguem essa energia dos alimentos que eles ingerem. Nós, seres humanos, a gente consegue energia através do alimento que a gente consome também. Mas e as plantas? Como é que elas sobrevivem? Então, sem a água e sem luz, as plantas, obviamente, elas vão morrer. Será que a água é o alimento da planta? Será que é a luz? Vocês já pararam para pensar como é que as plantas elas se alimentam? A gente já falou em algumas aulas anteriores que as plantas, elas são seres o quê? São seres autótrofos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas, de modo geral, elas fabricam o seu próprio alimento através da luz solar e de um gás que a gente chama de gás carbônico, né, que é o CO2. Então, a luz solar e esse gás carbônico vão se unir à água, formando a glicose. A glicose é um açúcar, que é o alimento principal das plantas. Vamos ver agora como é que ocorre o processo da fotossíntese. Tudo se inicia com a absorção da água pelas raízes. Então, a água que chove, por exemplo, ou a água que a gente coloca lá na nossa plantinha, ela é absorvida pelas raízes até que chegue a todas as partes da planta. Só que o foco principal, onde ocorre a fotossíntese, são as folhas. Então, como vocês podem ver aí, a água, que são esses pontinhos mais azuis aí embaixo, está sendo levada para todas as partes da planta até chegar lá nas folhas, que é o foco principal, o local principal onde ocorre a fotossíntese. No ar que respiramos existe o CO2, ou a gente pode chamar também de gás carbônico. É um gás muito importante. Esse gás, ele entra nas plantas pelas folhas. Então, como vocês podem ver aí na imagem, eu até circulei para vocês verem, o gás que está presente no ar, ele entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, que é um açúcar que a gente falou lá no início da nossa aula, que a gente pode chamar ele de glicose. Então, esse é o alimento principal da planta. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia ela é tirada de onde? Dos alimentos que a gente ingere. Então, nós seres humanos, a gente tira a nossa energia daquilo que a gente consome. Então, as plantas elas vão tirar essa energia dela através lá da luz do sol. A última etapa da fotossíntese ocorre com a liberação de O2. Então, para quem não sabe o que é O2, é oxigênio. Então, no processo da fotossíntese, a planta ela vai liberar oxigênio, que é fundamental para nós seres humanos. A gente consegue respirar através desses oxigênios que são liberados pelas plantas. Por isso que quando a gente está em um ambiente onde não tem plantação, a gente se sente sufocado. Como é que a gente vai respirar? Como é que a gente vai ter O2 se não tem plantas perto da gente? Então, por isso que é importante sempre a gente ter um ambiente com bastante plantação, com bastante planta, porque essas plantas vão manter um ambiente mais arejado, um ambiente mais frio, com um clima ótimo para a gente respirar. Nessa imagem, a gente pode observar todo o processo da fotossíntese. Então, tudo se inicia lá nas raízes, quando as plantas elas absorvem água e sais minerais. Então, as raízes elas vão absorver essa água e vão levar para todas as partes da planta. Então, quando elas chegam lá nas folhas, que é o foco principal onde ocorre a fotossíntese, elas vão absorver também o gás carbônico que vem do ar e a energia principal dela, que é lá da luz do sol, que é a glicose, que a gente já falou, que é um açúcar. E em troca, ela vai liberar para a gente o gás importante para a nossa sobrevivência, que é o oxigênio. E o que é que tudo isso que eu falei tem a ver com teias alimentares? Tem muito a ver, porque a fotossíntese ela inicia a maior parte das cadeias alimentares. Sem ela, os animais e nós seres vivos
seriam incapazes de sobreviver. Então, como vocês podem ver aí, a gente já estudou teia alimentar, já estudou cadeia alimentar. Vocês estão vendo aí na imagem que tudo se inicia de onde? Das plantas, porque elas mesmo produzem o seu próprio alimento. Então, vocês estão vendo aí um exemplo de teia alimentar, né? O gafanhoto se alimentando da planta, o rato se alimentando do gafanhoto, a serpente se alimentando do rato e o gavião se alimentando da serpente. E quando esses animais eles vão embora, quem faz a decomposição são as bactérias e os fungos, como vocês estão vendo aí. Então, sem a fotossíntese seria impossível nós, seres humanos, sobreviver. Assim, a gente finaliza mais uma aula. Bons estudos. Espero que fiquem bem e em casa.